O que mais me surpreendeu naquele Cruzeiro do Pesolano, eu fiz os 2 jogos, foi a intensidade, Exato. A pegada daquele time. Era um time que não deixava o adversário respirar. E se tu considerar que o Inter é um time médio, isso fica ainda mais importante. Exatamente, não. E o Inter tem muitos jogadores com uma certa idade no meio-campo que não vai te entregar uma intensidade. Como o Inter é um time médio do que o Internacional é um time ruim. E tá se desfazendo de gente, né? Não, Guerrinha, eu tô com o espírito de Natal, né? O Internacional tá conseguindo começar a perder o gauchão antes do gauchão começar. Como assim, Guerrinha? Sim, tá contratando jogador de 38 anos. O Grêmio faz o TT. Quer dizer, tá começando a perder antes de começar. Eu tenho muito cuidado. Primeiro que eu respeito todos os colegas que trazem informação, mas essa situação do Luiz Gustavo, com todo respeito ao jogador e ao histórico do jogador também, eu não consigo acreditar. É um jogador que teve dificuldade para jogar futebol em 2020. Ainda tá saindo do Vitão, hein? Não, sobre o Luiz Gustavo eu tenho dificuldade de acreditar que tenha negócio aí. E aí eu acho até que é difícil a gente comentar em cima, né? Porque daqui a pouco não existe nada, não tem... O Pesolano chegou agora e tal, então tem que fazer uma avaliação e fica até difícil a gente estar criticando aqui a direção do Inter sem ter o detalhe, né, de que está avançando ou que não está, ou que realmente tem alguma coisa sobre o Luiz Gustavo. Sobre o Cruzeiro, a negociação, e acho que esse é o assunto mais quente do Inter, que é a proposta informada pelo André Hernan, grande Andrezinho, que é um excelente repórter, né, que está no UOL e na Prime, no Prime Video, né? Faz tudo. Mas o André não está envolvido no mercado. O mercado é bolinha, estava indo para a ESPN. Também estava negociando. O sonho do André não é ser gaúcho, sabe? Sim, sonho é trabalhar conosco aqui. Sonho é trabalhar conosco. Ele é muito bom muito bom repórter. Na movimentação do mercado. E aí ele trouxe hoje pela manhã a informação de que o Cruzeiro está levando o Vitão por 7 milhões de euros e 2 jogadores do Cruzeiro estariam no negócio. O primeiro é o João Marcelo, zagueiro de 1,89 de altura, e o segundo seria o Japa, que é cria da base, 21 anos de idade. Jogador de meio campo. Agora há pouco eu acompanhei uma informação de que o João Marcelo teria dito não quero sair. Esse jogador passou por uma cirurgia de reconstrução de todo o joelho dele. Ligamento cruzado, colateral, foi realmente uma lesão muito complicada. E ele voltou a jogar, mas ele não quer vir para o Internacional, o João Marcelo. E o Japa também tem boas referências dele, 21 anos de idade, uma cria da base do Cruzeiro. Mas esse o Cruzeiro só empresta, né? Esse é empréstimo, Esse é empréstimo. Né? Mas é uma negociação que o Inter não confirma também. De todo modo, o Vitão realmente deve sair. E aí eu acho que aqui a gente tem um debate. O Vitão está saindo e quem é que está chegando? O Inter ainda não anunciou o seu executivo, que é o cara de mercado que vai acelerar esse processo. Tem pessoas trabalhando dentro do clube, então esse processo deve e o Inter ser acelerado nos próximos dias. Pelo que eu também escutei, né, Vaguinho, o Inter não descarta a proposta do Flamengo pelo Vitão. O Flamengo fez uma proposta que inclui a dívida, né? Só que essa proposta do Flamengo ela não é tão interessante quanto a do Cruzeiro. A proposta do Cruzeiro é muito interessante, porque 7 milhões e 2 jogadores. Eu não acredito que o Inter consiga mais do que 9 milhões de euros, tá? Só em dinheiro. Não consigo. Não acredito mais nesse valor. E esse zagueiro João Marcelo, ele foi titular do Cruzeiro e inclusive capitão. Ele jogou com o Pesolano. Ele passou pela base do Grêmio e antes de vir pro Cruzeiro estava no Porto B. Eu gostei, antes da lesão, eu vi e gostei, Checha. Eu vi, achei ele bom zagueiro, tem bom controle de bola, é bom na bola aérea. E infelizmente ele teve a lesão. Ele tem 25 anos, né? Mesma idade do Vitão. Quer dizer que tu leva o Vitão e empresta um zagueiro que é teu. Não serve o negócio. Não, ele serve. vem definitivo. É 7 milhões de pode ser até por sorteio, não tem problema. Tu perde um zagueiro que é teu para levar o Vitão. Quer dizer que o Vitão é muito melhor do que ele. Ele é só um tapa-buraco. Não serve o zagueiro, meu amigo. Não serve. Não, eu acho que ele é muito menos que o Vitão. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Não adianta. Tem que comprar um parecido com o Vitão. Não, mas aí a gente entra no debate da situação do Vitão. Qual é a situação do Vitão? Custa 7 milhões de euros. O Vitão, ele tem contrato com o Inter até o final do próximo ano. Metade do ano ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça.
Então tu tem que vender o Vitão agora. Não. Qual é o valor do Vitão? O valor, eu não acredito que o Inter pegue 15 milhões pelo Vitão. E o João Marcelo, ele não vem pro lugar do Vitão, ele vem como talvez um reserva pro titular do lugar do Vitão, porque senão era ele que custava os 9 milhões e o Vitão ia como contrapeso. O melhor negócio é ficar com o Vitão, não tem dúvida nenhuma. Uma renovação com o Vitão é improvável. Não, mas tu perde o dinheiro dele. Tem que pagar as contas. Tu não tem como ficar com o Vitão, então tu tem que encontrar o melhor negócio. Um jogador que poderia ser o substituto do Vitão, o Gêmeos do Mirassol, 5 milhões. Mas o Fluminense está contratando ele. Pois é, mas ele tem que ter dinheiro, o Inter não tem dinheiro. É 5 dólares o de euros. É jogador jovem, é zagueiro, poderia ser o substituto do Vitão. Mas e aí? Cadê o dinheiro? Falou aqui sobre ele ontem. Esse jogador teve no radar do Inter no início do ano passado ou na metade do outro ano ainda. E acabou não fechando. Quando falaram no nome do Gêmeos aqui, meu Deus do céu, joga nada, zagueiro do Vila Nova e tal. Guerrinha, a nossa realidade é outra. O Inter não vai conseguir contratar zagueiro do nível do Vitão. Durante um tempo. Não, o Inter não vai contratar quase ninguém. Se não for de graça o jogador, só troca de salário. Por isso. O negócio já fica ruim de fazer. Eu não sei como é que chegaria o João Marcelo aqui. A gente teve um exemplo aqui nesse ano do Bruno Gomes, que passou por uma cirurgia de joelho, se recuperou e está jogando em alto nível. Hoje a recuperação, a fisioterapia está bem avançada, então os clubes têm a capacidade de recuperar o jogador. Mas ele não quer vir. Bom, não quer vir. Não vem, meu filho. É um problema, né? Já não quer vir, tá legal. Já, né? Não tem insistência contigo, né, João Marcelo? Então aí tem que encontrar um outro jogador ou aumentar a pedida, né? Tu já tem no Internacional 2 jogadores veteranos. Tu tem o Alan Patrick e tu tem o meu Mercado. Se a este time tu acrescentar um volante de 38 anos, a menos que ele esteja voando, tá? O Internacional não vai conseguir entregar aquilo que o Pesolano não gosta. O Inter não se agarra no exemplo do Fernando? Eu não consigo acreditar nessa contratação, gente. Desculpa, eu não consigo acreditar. Mas ela, na verdade, eu também acho, como tu, que o Inter não é um negócio legal pro Inter, aliás, como vários aqui, eu não sei o que vai dar na Interativa. Mas que o negócio está existindo, sim, não é de agora. É de graça esse negócio aí. Ele não tem custo para São Paulo, é salário e luvas, a compensação. Então o negócio, diante de sair, tem. É a única maneira. Mas aí não bate, cara, com... Não, mas nada no Internacional, Vaguinha, nada no Internacional não bate há 6 anos. Mas esperança eu tenho que vai melhorar, né? Tem o Abel lá agora, tá chegando o Fabinho, que é um cara de mercado, chega o Pesolano, um cara que tem 42 anos de idade, com ideias, né, inovadoras, trabalhou na Europa. Ele quer um jogador da faixa de idade dele. Pois, né? Não, mas o Inter tá vendendo um jogador de 18, e se isto se confirmar, que o Vaguinha não acredita, o Inter está botando um de 38. É uma diferença, né? É uma diferença, e essa questão da comparação com o Fernando, que a gente vê muitos torcedores fazendo, que é importante a gente salientar que são momentos diferentes. Primeiro, os dois têm a mesma idade, o Fernando veio 2 anos atrás. E faz muita diferença. Nessa faixa de carreira, 36 para 38, faz muita diferença. Segundo, o Fernando era muito mais jogador que o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo foi de seleção Copa do Mundo, o Fernando não, né? Mas o Luiz Gustavo no auge, eles foram parelhos. Um jogou no Bayern, outro no City. Eu acho que os dois no auge, eles são do mesmo tamanho. Um é Bayern, outro é City, o Fernando jogou mais bola que o Luiz Gustavo jogou Copa do Mundo. Só que o Fernando, no momento da carreira, a última temporada dele na Europa, ele vem pro Inter no começo de 24. 23 ele tá jogando no Sevilla. Ele quem procura o Sevilla para rescindir o contrato, porque ele queria voltar pro Brasil por uma questão familiar, que depois até fez ele não assinar com o Inter em janeiro. Lembra que ele assina com o Vila Nova e vem pro Inter só depois do Gauchão. Mas ele vinha jogando, ele joga na temporada anterior, o Sevilla é campeão da Liga Europa, ele jogando. O Luiz Gustavo ele não jogou no São Paulo, ele teve essa questão séria, né, pulmonar. E ele voltou na reta final, ele jogou algumas vezes como zagueiro. 12 partidas, né? 12 partidas, jogou como zagueiro em alguns momentos. O jogo aquele que o São Paulo leva 6-0 do Fluminense, ele tá como zagueiro. Conversei com pessoas do São Paulo, por que ele não vai ficar? Essa declaração contra a direção acabou com a chance dele ficar, porque realmente a relação ruim, mas tinha uma questão de custo-benefício e também no São Paulo dúvida se ele vai conseguir render, por conta da dificuldade que ele teve. E do lado do Luiz Gustavo, a aposta de recuperação vai ser o último ano da carreira dele, e ele entende o Inter ser um bom caminho, porque o Inter não tem as Copas, né? Não tem Sul-Americana, não tem Libertadores.
estão jogando só Brasileirão e Copa do Brasil e acho que dá pra administrar jogando uma vez por semana. Mas nessa ideia de eu acho que o que mais me deixa na dúvida é a forma como o Inter quer jogar. Porque o Inter quer ser um time muito intenso. Se o Inter fosse ser um time, jogar fechadinho, as linhas baixas, ele na frente da área, ok, mas o Inter vai querer marcar lá em cima, o Inter vai querer pressionar. Ele não vai conseguir fazer isso. Não, esse jogador não é pra isso. Não, se realmente existe esse negócio, esse interesse, por que não então reabrir as conversas com o Fernando? Que é um jogador que tu sabe o que vai entregar, conhece muito bem ele. Departamento médico tem todo detalhado. Que a gente não sabe. Olha só a situação. Em ambos os casos. Está encaminhando para o final da carreira, Zé. Mas o Luiz Gustavo também. O Fernando talvez já tenha terminado a carreira e ele só não oficializou. E o Luiz Gustavo está dizendo que é o último ano. E sabe a perspectiva desse jogador? O Luiz Gustavo, se ele não tivesse ganho nada na vida, assim, vir pro Inter para tentar um título, até o Gaúcho podia ser alguma coisa para ele. Cara, ele jogou durante anos no Bayern de Munique, titular do Bayern de Munique. Não é ele não vai vir pra consagração dele, já jogou Copa do Mundo. Ele não vai vir com fome. Sabe? Não, com fome ele até pode vir pelo nível de profissionalismo dele. Mas aquilo ali não vai completar, ele não pode chegar aqui e ele não vai fazer, porque ele tem, se ele chegar, ele tem maturidade, ele não vai chegar aqui e dizer que veio pro Inter porque faltava isso na carreira dele, não falta nada na carreira dele. Então, pelo contrário, né? Ele quer vir pro Inter porque não vai disputar as Copas. Isso, exatamente. Então não é a ambição que o Inter precisa. Vai ser um calendário mais tranquilo. Por mais profissional que ele seja, ele tem um nível de profissionalismo. Isso é que colaboraria com o Inter. É a cabeça de um cara como o Luiz Gustavo que é semelhante ao que tem o Fernando. Só que ambos têm aquilo que é um impeditivo para o Inter pensar neles como um projeto. E nessa cabeça já tem o mercado, né? Exatamente. Porque tem que pensar, teu zagueiro tem 38, e tu vai ter um volante de 38? E um meia de 36. 35, vai fazer 36, né? Então, assim, se a tua dupla de zaga é uma dupla jovem, até vai, mas... Não, isso manda contra o treinador, né? O treinador pensa num time com intensidade, como ele fez aqui no Cruzeiro, que foi um time que realmente rendeu, tá? E era um time bastante comum. Esse Machado aqui no Grêmio era muito ruim, lá era titular e jogava com intensidade, dando porrada e tudo. Bom, mas ele chega para ter um time intenso. Não é com o Luiz Gustavo, né? Não é. Isso é que surpreende a todos aqui, essa procura. Eu não sei qual é a intenção da direção de trazer para o grupo um jogador assim. Que está no mercado, mas é para ser reserva, porque se tu começar com ele, é uma substituição que tu já tem no jogo. Pois é. Porque ele vai cansar no segundo tempo. Essa é uma substituição certa. O Alan Patrick é outra. Também. O mercado não então tu traz ele para deixar ele no banco para ele entrar no segundo tempo? Sei. Mas é a única notícia de jogador que tá vindo pro Inter, né? Porque o resto é só de saída. O Vaguinha tem que fardar daqui a pouco. Não tem esses dois jogadores aí do Cruzeiro, né? Que um não quer vir, o outro é jovem. Talvez o outro jogador seja incluído na negociação. Mas tem toda a razão, que tá devagar o negócio. Pode ver, tá saindo o Vitão. Vitinho tem proposta. Também os o Ricardo Matias tá saindo. Matias e Luiz Otávio saindo. O Cruzeiro, o João Marcelo não quer vir, essa é a informação. É o que eu li há pouco, que não tem interesse de jogar aqui. O Cruzeiro contratou no ano passado já o Fabrício Bruno por esse valor, né? Foi 7,5 de euros do Flamengo. Estaria contratando um segundo zagueiro por 7 milhões de euros. No Brasileirão, que o Cruzeiro teve uma boa defesa, jogou como titular, por conta da lesão do João Marcelo também, o Vijalba, que é um zagueiro que até que nos tempos de Argentinos Júnior às vezes jogava de lateral, jogava como terceiro zagueiro com o Milito. Se não tem um negócio com o João Marcelo vir, o Vijalba é um nome que seria dentro da ideia do Pesolano, por exemplo, com 3 zagueiros. O Vijalba sendo zagueiro da esquerda é um jogador interessante.